Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula para o canal da Escola Ninja WP e nesta aula eu vou te ensinar como utilizar os relations aqui do Jet Engine, tá? Eu vou te explicar o que é o relation e como utilizar ele na prática, essa coisa esquisita e confusa que é os relations, tá? Bom, os relations aqui no Jet Engine, ele serve para quando você quer criar uma estrutura que depende de um relacionamento. O que é isso, um relacionamento? Por exemplo, você concorda comigo que dentro de um país tem vários estados? Então imagine que você quer relacionar estados com países, ou você quer relacionar, por exemplo, categorias com médicos, ou qualquer coisa que você queira relacionar, tá? O Jet Engine tem uma forma muito interessante de você fazer isso, que é com os relations, ok? E a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Eu só quero te alertar que o processo é um pouquinho confuso, então preste bastante atenção, tá? Preste bastante atenção. Então vamos lá. Eu estou aqui na minha instalação do WordPress, tá? E estou com o Jet Engine tudo instalado e eu criei aqui dois post types. Eu criei um post type chamado país, tá? Que aqui no país eu tenho alguns países, obviamente eu tenho Brasil, Estados Unidos e México. E eu tenho cidades também, tá? Isso aqui eu criei somente de teste, tá? Então eu tenho Minas Gerais, Belo Horizonte e alguns outros testes que eu fiz aqui, beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar um relacionamento. Eu quero dizer o seguinte, toda vez que eu cadastrar uma cidade, ela precisa pertencer a um país. Por quê? Porque quando eu for utilizar o Jet Smart Filter, eu quero que quando ele seleciona o país, liste todas as cidades. Mas essa segunda parte a gente não vai fazer no vídeo. A gente só vai fazer a primeira parte, que por sinal já é um pouquinho complicada, tá? Então preste bastante atenção. Eu tenho dois post types. E aí fica a dica para você. Se você quer utilizar o relation, você primeiro precisa pensar que você quer relacionar o que com o que? Professor com matéria, aluno com escola. O que você quer relacionar? Você pode fazer vários tipos de relacionamento, ok? Então vamos lá. Eu tenho então os post types criados, eu criei eles utilizando o Jet Engine, então eu vim aqui em post type e criei esses dois carinhas aqui. Ok? Então, qual que é a primeira etapa a ser feita? Criar um relation. Então, a gente vai vir aqui em Jet Engine Relations, ok? Vamos criar aqui um relation, então. Então, olha só. Eu tenho aqui um relation. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar um novo relation aqui. E olha para você ver. Eu tenho aqui o nome que eu vou dar para ele. Você pode colocar o nome que você quiser. Esse nome não interfere em nada. Tá? Então, eu vou colocar relacionamento, tá? País, cidade, ok? Ou cidade, país, o nome que você quiser dar. Aqui eu vou escolher o parent object, ou seja, quem é o objeto principal. Então, aqui no meu caso, é país. O objeto principal. Então, você sempre tem que pensar no primeiro objeto, tá? Então, dentro de cidades, dentro de um país, eu vou ter várias cidades, ok? E aqui nós temos o shield object, que vai ser cidades, ok? Se você colocar cidade, você pode colocar até o parent object aqui, cidade ou país, mas esse cara aqui, que é o relation type, ele muda, tá? Então, por exemplo, 1 para 1, vamos pensar aqui no relacionamento 1 para 1. Um país pode ter uma cidade? Sim ou não? Não, um país não pode ter uma cidade. Então, esse relacionamento está errado, tá? Vamos ver outro aqui. One to many. Um país pode ter várias cidades? Sim, pode. Mas se eu invertesse essa ordem aqui, se eu colocar cidade e país, uma cidade só pode ter, né? Várias cidades podem ter um país. Então, ficaria errado, tá vendo? Porque eu não tenho many to one, ok? Eu não tenho many to one, eu tenho many to many. Vários países podem ter várias cidades. Só que aqui eu só tenho um país. Então, o certo seria país, cidade. E aqui, one to many, que é um país só pode ter várias cidades. Então, na hora de você criar o seu relacionamento, é muito importante, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter um sexo, ok? Uma pessoa pode ter um nome.
Então, esse tipo de relacionamento que você tem que pensar. Uma pessoa pode ter um documento, CPF, uma pessoa pode ter um CPF, ok? Uma casa pode ter vários carros, ok? Uma casa pode ter vários carros, beleza? Então, você tem que pensar nesse tipo de relacionamento, tá? Flávio, dá uma ideia aqui de many to many, tá? Por exemplo, várias casas podem ter várias garagens, mas é uma coisa muito pouco utilizada, tá? Aqui nós vamos colocar, vai deixar nada aqui, ok? Não vamos selecionar nenhum parent object, e aí você vai marcar essas opções aqui. De menos essa, tá? Marque todas, exceto essa aqui. Não precisa dessas últimas aqui, ó, tá? Não precisa fazer nada aqui embaixo, beleza? Vou salvar esse relacionamento, legal? Então, beleza, vou salvar ele. Então, ele vai estar criado aqui para mim, ó. Olha lá, one to many, post, país, cidades, beleza? Essa é a parte fácil da coisa, essa é a parte fácil. Agora, nós vamos utilizar aqui o JetForm Builder, tá? E para você que não sabe, o JetForm Builder só funciona, por enquanto, com o Gutenberg, tá? Ele não funciona com o Elementor. Você não consegue criar formulários com o Elementor ainda, tá? Quem sabe no futuro isso vai ser possível. Mas, por enquanto, vamos lá. Você vai criar em form e vai adicionar um novo formulário. Então, eu já tenho aqui o meu formulário. Eu vou criar um novo com você, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um novinho para te mostrar. Essa parte aqui é muito confusa. Preste bastante atenção. Então, veja bem, eu quero trazer todos os meus países, porque eu estou fazendo um cadastro de cidades, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui em cima e vou pegar um campo do tipo Select. Vou colocar esse campo aqui. E preste bastante atenção. Vou clicar aqui no campinho, para editar ele, tá vendo? E aqui eu vou selecionar posts. E aqui eu vou selecionar país, tá? Você não vai preencher nada aqui, tá? Não vai preencher nada aqui, não vai fazer nada por enquanto, ok? Então, deixa eu só pegar as informações aqui do Gutenberg. Só um minutinho. Aqui, ó. Beleza? Então, veja, preste bastante atenção aqui agora, ó. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, em Field Name, você vai colocar, tá? ID, por exemplo, ID, tá? ID, país. Aqui no Field Name, ok? Aqui no Default Value, tá? Você vai clicar aqui e você vai marcar a opção de Relation Items, tá? E aqui nós vamos colocar, ó, país, cidade, tá? Parent Object, Current Object ID. Sempre nessa configuração. Basicamente, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o valor padrão desse campo é o ID do objeto que já está criado, tá? Então, vou dar um update. Beleza? Sempre vai ser isso. Ok? Legal. Então, fiz aqui essa opção. E agora, o que falta? Falta eu gravar ele no banco de dados. Ok? Falta eu gravar ele no banco. Então, eu vou basicamente, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar o meu campo de texto. Vou colocar um campo de texto aqui. Aqui, ó. Vou colocar um campo de texto. E vou colocar aqui, esse campo aqui vai ser o nome cidade. Esse aqui vai ser o campo nome cidade. Beleza? Aqui, ó. Digite o nome da cidade. Muito bem. Digite o nome da cidade. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o JetEngine aqui, tá? Vou vir aqui em Post Submit, tá? E eu vou dizer para ele, eu quero que você grave isso no banco de dados, tá? Então, nós vamos trocar essa opção. Vou colocar aqui a opção de Insert Post Update. E vou colocar aqui, ó. Eu quero que você grave isso no cidade. No post type cidade.
publicado. E aqui o post ID, né? O ID país vai ficar em branco, você não vai colocar ele, isso aqui também vai ficar em branco. O nome da cidade aqui vai ser o post title. Tá? O nome da cidade vai ser o post title. Esse resto aqui você deixa, tá? Aqui é só teste. Tá? Então aqui, ó, você vai, na verdade, fazer o relacionamento com seus campos, os campos que você tem. O campo ID país, que é o campo que puxa os países, você não vai mexer, não vai colocar nada aqui, tá? E vai dar um update. Agora, nós vamos adicionar uma nova ação, tá? Uma nova ação, que é o seguinte. Vou vir aqui e vou marcar a última opção aqui, ó. Deixa eu dar um zoom out aqui para você ver, ó. Vou só pegar aqui para você ver. Aqui, ó. Nós vamos pegar essa opção aqui, ó. Connect Relation Items. Ok? Aqui, ó. Connect Relation Items. Então, eu vou clicar para editar, tá? Então, ó, o que nós vamos fazer agora? Preste bastante atenção. Nós vamos colocar país, cidade. Aqui no Parent Item, você vai selecionar Inserted Post ID. Por quê? O que significa esse Parent Inserted Post ID? Significa o seguinte, tá? Na verdade, você vai colocar aqui, ó, ID país, tá? Eu quero que o ID país seja igual ao Inserted Post ID, ok? Então, aqui eu vou colocar Append New Item e aqui Update, ok? Pode deixar até em branco se você quiser, tá? Ou se você quiser atualizar, fica tranquilo, beleza? Então, você vai colocar nessa configuração aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para você, Ctrl 0. Então, você vai colocar aqui, ó, primeiro, Parent Item, que é o ID país. Esse ID país é o quê? É o name do nosso campo de país. E o que é esse Inserted Post ID? Não foi você que criou, ele é automático, ele já estava aqui, tá? Ele já estava aqui para você. Então, o que você está fazendo? Quando eu comecei a aprender isso aqui, eu não entendia muito bem o que significava essa opção. Mas, basicamente, eu quero te dizer o seguinte, você concorda comigo que o ID país, ele já não está cadastrado? Você já cadastrou vários países, não já? Você viu que eu já deixei cadastrado vários países, então ele já está cadastrado, você concorda? Beleza, você concorda. Só que se ele está cadastrado, o que a ferramenta vai fazer? Esse campo ID país foi o campo que a gente colocou o nome, não foi? Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar, ele vai cruzar as informações. Então, ele vai recuperar o ID já inserido do ID país com o ID que eu estou enviando. Os dois vão ser iguais. E aí, ele vai fazer o relacionamento. Então, aqui no Parent, você sempre vai colocar o ID do campo que você quer relacionar. E aqui, sempre vai ser Inserted Post ID. Beleza? Então, eu vou dar um update aqui agora, tá? E vou publicar. Beleza? Quando eu publicar, ele vai criar um formulário para nós. Então, eu vou vir aqui e vou digitar essa opção. /cadastro. Ele vai abrir para nós aqui um cadastro. Olha só. Então, naquele primeiro campo que eu coloquei aqui, ó, Input Label, é esse campo aqui, ó. Ele puxou todos os países. Flávio, mas você criou um formulário para cadastrar isso? Não, não criei. Eu poderia ter criado um formulário para cadastrar isso, mas eu não criei, tá? Então, beleza. Vou colocar isso aqui, ótimo. E agora é o nome do país, nome da cidade, nome do estado que você quiser ter. Então, que é esse cara aqui, ó. Eu coloquei o nome da cidade, tá? Então, beleza, ficou nome estado. Não tem problema, tá? Não tem problema. Cidade, estado, relacionamento que você quiser. Então, eu vou dizer o seguinte, Brasil. Vou colocar aqui Brasil. Então, eu vou cadastrar aqui Brasil, vou colocar aqui, ó, Rio de Janeiro. E vou fazer um submit. Olha só, ele cadastrou e vamos ver como que ficou agora dentro do back-end, tá? Se ele filtrou aqui para nós. Então, ó, vou vir aqui em cidade e vou ver se cadastrou a cidade. Olha, Rio de Janeiro, cadastrou a cidade. Vamos editar a cidade para ver como que ela está. Olha só, Brasil, tá vendo? E se eu entrar agora dentro do post type Brasil, vou pegar Brasil. Olha só, Rio de Janeiro.
Ou seja, dentro de um país, lembra aquela opção? Dentro de um país eu tenho vários estados, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e por aí vai. Ou seja, dessa forma eu consigo fazer os relations, os relacionamentos dentro do Jet Engine utilizando o JetForm. Beleza? Espero que você tenha gostado desta aula, tá? E eu quero aproveitar aqui para te convidar para a Black Friday da Escola Ninja WP, tá? Que vai acontecer agora no mês de novembro, onde que você assinando ou atualizando o seu cadastro, tá? Renovando o seu plano de assinatura, você, em vez de ganhar 1 ano, você vai ganhar mais 2 de presente. Então você vai ter 3 anos de assinatura pagando apenas 1 ano. Para você saber mais sobre isso, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo. Entra no grupo do WhatsApp que nós vamos passar todas as informações lá no grupo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa seu comentário aqui para eu saber que você gostou. Um forte abraço.